Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar com esse assunto de variáveis e expressões para a linguagem C, tá? Continuando o nosso assunto, qualquer momento vocês podem interromper, podem perguntar, tá? O objetivo nosso é interação na nossa aula. Continuando sobre esse tema, você tem o conceito de escopo de variáveis, né? O que é um escopo? Ele define onde e quando a variável pode ser usada, tá? Então, você cria um bloco de código, naquele bloco, aquela variável que você criou, ela pode ser usada. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque eu gosto de dar exemplo, e aí, para dar o exemplo, eu preciso do software de codificação, né, que a gente utiliza. No caso aqui, eu utilizo o CodeBlocks. Deixa eu abrir ele aqui. E aí eu dou o exemplo em cima dele para definir o que é esse bloco de código, né? Explicar para vocês o que é o bloco de código. Vamos lá, abriu aqui, beleza. Deixa eu abrir um programa já pronto aqui da disciplina, né? Programação de computadores. Beleza. Criar aqui, eu abro o programa P1, deixa eu salvar ele aqui como sendo um programa P3. Se refere à nossa aula. Por exemplo, aqui, ó, eu criei a variável x, né? Eu criei a variável x e a variável x ela pode ser usada dentro desse bloco de código separado por abre chaves e fecha chaves. Isso aqui é o escopo dela. Às vezes eu crio aqui em cima uma variável y, por exemplo. Se essa variável y ela é uma variável que o escopo dela é o programa como um todo, né? Ela não tem um escopo definido específico, então a gente chama ela de variável global. Y é uma variável global. Eu posso usar ela aqui dentro, posso, por exemplo, fazer assim, ó, y igual a 10 aqui dentro, setar um valor para ela, né? E se eu tiver, por acaso, uma função, no futuro eu vou mostrar para vocês o que seria uma função, eu poderia vir aqui e falar com que y valesse 20, porque o escopo dela é global, ó. Ele compila sem problemas esse código, né? Eu tenho a função soma e eu tenho a função main, que é a função principal. Y funciona tanto em main quanto em soma, né? Então, o y tem um escopo global, que a gente fala, tá? Agora, se eu vier aqui e colocar x igual a 10, por exemplo, ele vai dar erro. Por quê? Ele vai falar que x é uma variável não declarada. Por quê? Porque o escopo de x é só dentro do main. Então, aqui, se eu usar, beleza. Mas fora desse lugar aqui, se eu usar, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não reconhece x. X não faz parte do escopo da função soma. Então, essa que é a característica de escopo de variável, né? Então, uma variável o escopo define onde e quando a variável pode ser usada. Então, eu tenho o escopo global, fora de qualquer definição de função, cujo tempo de vida é o tempo de execução do programa. O escopo local é um bloco ou função, né? Então, o escopo local é só dentro do int main ou só dentro de soma. Depois a gente vai ver, a gente vai estudar as estruturas condicionais. Eu posso fazer um trecho de código assim, ó. Se x for maior que 10, maior ou igual a 10, aí ele entra aqui dentro desse bloco de código. E aqui dentro eu defino z. Beleza. Faço z igual a 10. Ok. O escopo de z é só o bloco if. Se eu quiser vir aqui e fazer z igual a 20 de fora, ele vai dar erro. Ele não vai reconhecer, ele vai falar que essa variável está fora do escopo, ela não está declarada. Né? Mas dentro do if eu consigo usar. Por quê? Porque entre chaves eu defini um bloco de código. Né? Então, Z pode ficar só dentro desse if. Ficou claro essa ideia de escopo de uma variável? Vocês entenderam essa lógica? Sim, senhor. Alguma dúvida? Posso continuar? Thales, Giovanni, tá tranquilo? Para mim tá certo.
Beleza, qualquer dúvida que vocês tiverem pode interromper. Então é isso, isso é o escopo. Z é uma variável local ao bloco if. X é uma variável local à função main. Y é uma variável global. Posso usar tanto em Y, por exemplo, posso usar o Y aqui dentro do bloco, por quê? Porque ele é global, né? Não tem problema nenhum, ele não vai dar erro. Está dando erro só no Z porque eu tirei fora do código, né? Então ele tem essa característica aí. Bem, é isso. Isso que é esse conceito de escopo que a gente está vendo aqui. Aí, aqui ele mostra, né, isso em detalhes, o escopo de variáveis. Beleza, constantes. Constantes. Como uma variável, uma constante também armazena um valor na memória do computador. Entretanto, esse valor não pode ser alterado, tá? Você não consegue fazer a alteração desse dado. E aí a gente chama isso de constante. Constante é obrigatória a atribuição do valor. Aí tem duas formas de eu criar constantes em C. Usando essa diretiva define, cerquilha define, ou usando a palavra const, antes da declaração da variável. Um exemplo, const double p 3.1415. Eu posso vir aqui no meu código e criar uma constante, né? Deixa eu apagar esse código aqui de variáveis globais. Eu posso linkar, ó, para não ficar muito polido, e criar uma constante do tipo float ou double. Double pi, por exemplo, que equivale a 3.1415, né? Isso é uma constante. Beleza, eu declarei a constante, ó, compilei, certo? Beleza, zero erro, zero warnings, não tem erro, não tem warning, e, consequentemente, eu não posso brincar e fazer com que ela passe a valer 8, por exemplo. Ele vai dar um erro. Ele vai dar o erro assim, ó, a tradução aqui, ó, assignment of read-on variable p. Então, eu estou atribuindo, o assign é sinalizando, né, assinando ali, né, um valor para uma variável somente leitura, read-on. Então, não posso, ele não aceita eu trocar o valor de pi. Então, é isso. Ou então, eu posso fazer de outra forma, né? Usando o define. E aí, eu crio o define, e aí ele não tem ponto e vírgula. Eu venho aqui, ó, uso aqui o define, aí eu crio aqui pi, por exemplo, e coloco igual 3.1415. Não tem ponto e vírgula, né? Beleza. Aí aqui eu posso linkar, né? Fiz esse define aí. Eu posso linkar, por exemplo, e imprimir, né, essa variável, por exemplo, né? F, %F, eu vou dar pi. E vou colocar ponto e vírgula, ó. Ele está falando que... Ah, tá, desculpa aqui, ó. Eu coloquei o igual de forma errada. Não tem o igual, tá? Aqui eu vou compilar, ó, zero erro, zero warnings. Eu defini uma constante pi. Então, tem essas duas formas. Essa forma usando define e a outra forma é essa forma aqui, usando o const, né? Então, ele tem essas duas formas de funcionar. Inclusive, aqui ele vai dar erro, né? Ele vai falar que o pi já foi definido, né? O identificador ele foi declarado antes aqui, né? Ele está falando isso, né? Uma constante numérica antes. Então, eu não posso usar ela, então eu tenho que escolher uma das duas para me usar. Então, é assim que funciona a constante em C, né? Sequências de escape, né? O que são isso? O que são? São símbolos, né? Constantes pré-definidas. Você tem essa listagem em C, ó. Barra invertida A, um som de alerta. Barra invertida B é um retrocesso. Barra invertida N é uma nova linha. Barra R é um retorno. Esse retorno aqui deve ser na hora da tabulação, alguma coisa assim. Barra V, tabulação vertical. Barra T, tabulação horizontal. Barra aspas simples, né? Apóstrofe, barra aspas duplas, né? Barra invertida, esse
quando você quer imprimir uma barra invertida, barra F, alinhamento de folha, barra interrogação, símbolo de interrogação, barra 0, critério nulo, cancela a escrita do restante, né? Então, ó, vou dar um exemplo desse barra 0. À medida que a gente for usando, programando, a gente vai usando os valores, né? Por exemplo, ó, vou imprimir meu nome aqui, César Couto. Só que aqui no lugar eu vou colocar um barra 0. Né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou apagar essa definição. Vou executar o meu programa. Executar aqui, beleza, compilou. Olha lá, ó, ele interrompeu, ele não imprimiu o que veio depois, né? Ele finalizou a string. É isso que ele fez aqui nesse barra 0. O Couto não foi apresentado. Se eu tirar o barra 0, né? E compilar, ele vai executar e vai mostrar o Couto, né? Olha lá, perfeito, mostrou. E eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Esse barra A, será que ele dá um bip? Não sei. Acho que não, né? Tá fazendo muito sentido. Deixa eu ver aqui. Deu, vocês ouviram um barulhinho? Sim. Ouvi. Aqui, ó. Então, ele deu um bipzinho barra A, ó. Aí, ó. Então, um bipzinho, né? Se eu colocar aqui, ó, faça um programa que fique eternamente dando bip. Vai, muito fácil, né? While true, e depois eu vou explicar o que é o while mais para frente, mas ele não vai sair dali nunca, né? E aqui, ó, eu dou esse printf aí, né? Por exemplo, eu executo aqui, beleza? Ó. Engraçado que aí ele não aceitou. Agora ele já não tá dando, não sei porquê, né? Não... Ah, inclusive esse programa até parece que ele bloqueou aqui na verdade, ele está tentando fazer barulho, né? Se você observar aí, ele está tentando fazer barulho, né? Mas vamos colocar um delay aqui. Vou pegar um comando. Delay é tipo assim, uma espera. Delay em si. Né? Eu não lembro direito aqui qual que é, mas aqui qualquer biblioteca C, ele deixa a gente usar um delay, né? Aqui, ó, tem a biblioteca time.h, ó, vou colocar ela aqui, time.h. E aqui eu vou dar um delay, deve ser delay em segundos, né? Vamos ver aqui. Então, de 1 em 1 segundo, vamos ver o que ele faz. Não aceitou. Ué, por que ele não aceitou? Peraí. stdio.h, beleza. Ah, tá. Na verdade, ele não reconhece delay, não. É essa função aqui, eu tenho que colocar ela. Tá? Desculpa aqui, ó. Ele não... A função, ela é... Eu tenho que colocar esse bloco de código aqui, ó. Tá? Não é tão simples, assim, trivial em C, não. C, às vezes, você tem que... Agora sim, né? Em segundos. Beleza. Então, ó. O int é o que importa. E ele vai fazer um while e vai dar um delay de 1 segundo. Vamos ver se melhora aqui o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Tá vendo? O código. Vocês estão ouvindo? Sim, senhor. Sim. Beleza, então ele tá no while. O que esse programa faz? Faz isso, né? Ele emite esse som de 1 em 1 segundo. É isso. Só uma brincadeira aqui, só para mostrar para vocês o que é esse barra aqui, né? Esse barra invertida. Beleza, continuando o nosso código aqui, então tem vários outros aqui, né? Aí aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó,
nessa sequência de escapes, o barra N. O barra N, ele dá uma quebra de linha, já mostrei isso para vocês nas outras aulas. O Hello World aqui está com 2 barra N's. Então, esse barra N vai ser uma quebra de linha, que é essa aqui, e o outro barra N vai ser essa outra quebra de linha. O Hello World, esse barra barra, uma das barras some, a outra fica. E o aspas, aqui, ó, barra aspas duplas, é quando eu quero colocar aspas duplas. Aí eu coloco aspas duplas utilizando barra, né? Então, é a substituição qual que é a diferença desse aspa para esse aspa? Esse primeiro aspa, essa aspas, ela começa o printf, né? Faz parte do comando printf, e a outra aspas é o caractere que vai ser impresso, né? E no final, barra N. Só isso que ele quis mostrar. Eu dei outros exemplos, né? O barra A, por exemplo. Tipos booleanos em C. C não tem tipos booleanos. A verdade é essa, né? Um tipo booleano, ele pode assumir 2 valores, o verdadeiro ou o falso. Na linguagem C não existe um tipo booleano, né, específico, não existe, porque, por exemplo, tem linguagens que utilizam o bool, B-O-L-L, boolean, né, para representar os tipos booleanos, falso ou verdadeiro. C você pode usar inteiros, por exemplo. Então, inteiro é 1, é verdadeiro. For 0, é falso. 2 é verdadeiro. 3 é verdadeiro. O inteiro, 5 é verdadeiro. Todos que não são 0 é verdadeiros. Então, o valor 0 significa falso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, você usa tipos booleanos utilizando valores inteiros em C. Os operadores são usados para desenvolver diferentes tipos de operações. Com eles, podemos realizar... Aqui, ó, ele já mudou de assunto, ele está falando de operadores. Lembram no funcionamento do computador que eu falei que uma função do processador do computador é fazer operações aritméticas e operações lógicas, né? Falei isso com vocês. Então, os operadores, eles consistem em C. C é uma linguagem que faz tudo que o computador é possível de fazer no computador, tá? Tudo que você precisar de fazer no computador, você consegue escrever em C. Se você quer construir uma imagem, você escreve em C. Se você quer armazenar no HD, você armazena em C. Se você quer enviar pela rede um dado, você pode fazer em C. Né? Todo C, você consegue fazer qualquer coisa no computador. O que eu quero dizer com isso? Com C, você consegue usar o computador como todas as funcionalidades dele, né? Tudo que ele provê, você consegue fazer em C. Então, todas as instruções que o processador processa, você consegue escrever elas em C. Por isso que C é uma linguagem bem completa, né? Você consegue fazer tudo em C. Tá? Tem linguagens que são mais limitadas, que aí você não consegue fazer. Mas se há algum processamento que tem que ser feito, você consegue fazer ele em C. C permite você fazer tudo, né? E aí, você tem uma série de operadores, né? Você tem os operadores para realizar operações matemáticas, você tem operadores para realizar operações de comparação, ver se uma variável é igual a outra, maior ou igual a outra, maior, menor, né? Ou diferente, realizar operações lógicas entre duas variáveis e realizar operações em nível de bit, tá? Você pegar os bits ali, deslocar os bits, por exemplo, fazer um shift nos bits. Então, C você consegue fazer 4 tipos de operações aí. Operadores aritméticos, né? Quais são? Mais, menos, vezes, barra e porcentagem. Porcentagem aqui indica resto de uma divisão, tá? Não é a porcentagem de x por y. Significa resto da divisão, tá? E qual que é a sintaxe? Essa daqui, ó. Essa é a sintaxe. Vou dar um exemplo para vocês, né? De todas essas operações aqui no código, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui um valor, ó, eu vou declarar a variável como sendo float real, tá? Z. E vou declarar também x e y, todas elas reais.
Então, eu posso fazer Z, ó, repetindo aqui, seguindo a lógica, né? Z é igual a X mais Y. Estou usando operador aritmético, né? E aqui eu dou um printf em Z, só para a gente ver o valor, né? Só que eu tenho que inicializar a variável, né? Então, eu tenho que inicializar x e y, porque eles não têm valores, senão vai ficar com zero. Então, aqui, ó, antes de imprimir, eu vou inicializar a variável. X, nesse exemplo aqui, vai valer 10 e y vai valer 20. Perfeito. Então, eu fiz uma inicialização. Atribuição, fiz um assignment, né? Esse é um comando de inicialização, de atribuição aqui. Beleza. Vou executar esse programa, só para a gente ver, ó. Ele vai imprimir o valor de Z. 30. Ele fez a soma. Eu usei a LU do computador. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Ou eu posso fazer a subtração, ó, que é usar o traço. O traço, ele faz a subtração, né? Então, vamos lá, ó. 30 menos 10. Então, aqui eu tenho que colocar um barra N, esqueci de colocar, só para ele ficar bacaninha, e aqui eu vou colocar um barra N. Então, ó, mostrando para vocês, 30 e menos 10. Né? Ele fez a operação de subtração. Agora, eu vou fazer a operação de multiplicação. Né? Eu vou usar o asterisco. Então, as operações aritméticas aqui estão sendo realizadas. Beleza, 200, deu certo. E vou fazer a operação de divisão. E, beleza, vou executar, ó, 0,5. Porque 10 dividido por 20 dá meio, né? Não, como é que é? X vale 10. 10 dividido por 20 dá meio, é isso mesmo. Então, todas as operações aritméticas estão aqui. Então, você permite as operações aritméticas, tá? Importante, as operações de multiplicação, divisão... Ah, esqueci do resto. O resto é o porcentagem, né? Qual que é o resto da divisão de 10 por 20? Alguém sabe fazer? Ninguém quer falar, não? Não sei, não. Não, é aquela... Sabe quando você aprende você coloca um número, faz assim, divide. 10 dividido por 20. Dá quanto? Quanto que é o quociente aqui? 0, não é? Certo. 0 vezes 20. 0. 10 menos 0. 10. Então, o resto da divisão de 10 por 20 é 10. Né? Ah, tá, peraí. O resto, né? Faz aí para você ver. É porque aqui ele não está aceitando, porque o resto é um valor inteiro, né? 10 por 20? Deixa eu colocar aqui valores inteiros aqui. Não vou usar a variável, não. Vamos ver se ele passa aqui. Ó. Agora ele passou. Vamos testar, ó. Dá 10, ó. É o último valor aqui, dá 10, ó. 10 por 20 dá 10, né? O resto da divisão. Qual que é o resto da divisão de 3 por 2? De 3 por 2. Por exemplo, né? Você coloca lá 3, puxa aqui e 2. Ah, dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, resto 1. Né? O resto é aquele valor que você tem antes de passar para as casas reais, né? Então, a porcentagem é o resto da divisão, tá? Muito usado para descobrir o número par, se o número é par ou ímpar. Basta eu dividir por 2. Se der resto 1, ele é ímpar. Se der resto 0, ele é par. Números inteiros, entendeu? Qualquer número, como é que eu sei se ele é par ou ímpar? Eu divido por 2.
Se der resto 0, é par. Se der resto 1, é ímpar. Né? Eu consigo fazer essa lógica. Então, continuando aqui, ó. As operações de multiplicação, divisão e resto são executadas antes das operações de adição, subtração. Tem precedência. Né? Se eu tiver aqui, ó, mais t, esse exemplo aqui, né? X vezes y será executado primeiro. Se eu quiser que y mais t seja executado em primeiro, eu tenho que montar uma expressão aqui e colocar os parênteses. Aí tudo bem, aí dá certo. Tá? Esse é o exemplo. Então, multiplicação e divisão é igual na matemática, tem precedência. Né? O operador de subtração também pode ser usado para inverter o sinal. Né? Você tem um valor aqui negativo. Você quer inverter o sinal, você multiplica por menos. Né? Esse menos aqui como se fosse uma multiplicação. Neste caso, a variável x receberá o valor de y multiplicado por menos 1. Né? Basicamente é isso que ele faz aqui nessa lógica. Você consegue inverter o sinal. Em operação, utilizando o operador de quociente, que é o barra, né, se o numerador e o denominador forem números inteiros, por padrão, o compilador retornará apenas a parte inteira. Então, para você realizar uma divisão, por exemplo, 5 dividido por 4, vai dar sempre 1, porque 5 é inteiro e 4 é inteiro. Se você pegar 5 e dividir por 4.0, você está falando para o compilador, opa, 4.0 não é inteiro, é decimal, é o real, é o número 4 real. E aí ele consegue fazer a divisão. Então, vocês têm que observar isso, tá? Pelo menos um dos números aqui tem que ser, para você conseguir fazer a divisão e pegar as casas decimais, que seria o ponto 25, algum número tem que ser float. Por isso que no meu teste aqui eu já declarei as variáveis como float, né? Senão ele não ia dar certo. Né? Porque o compilador ia entender que é números inteiros, né? E não ia pegar a parte a fracionária, né? Da divisão, ele ia pegar só a parte inteira. Aí, ó, agora tem os operadores relacionais, né? Que fazem e retorna verdadeiro ou falso. Tem essa listagem de operadores relacionais aí, ó. Vamos fazer os testes aqui, por exemplo, né? Eu quero verificar, ó, se x é, por exemplo, maior que y. Ou se x é maior ou igual a y. Se x é menor ou igual a y. Se x é igual a y, você usa igual. Ou se x é diferente de y. O resultado eu coloco em z. Como a gente sabe, se for verdadeiro, ele vai colocar 1 em z. Se for falso, ele vai colocar 0 em z. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou executar mentalmente aqui esse código. X é 10, y é 20. X é maior que y, verdadeiro ou falso? Na opinião de vocês. Eita! Peraí, não entendi. Repete, por favor. X é maior que y, x vale 10, y vale 20. X é maior que y, Ah, tá, não. falso. Então, z vai valer 0. Então, ele vai imprimir um 0 primeiro. X é maior ou igual a y? Falso. Falso. Então, z vai valer 0. Y é menor ou igual... X é menor ou igual a y? Verdadeiro. X é igual a y? Falso. X é diferença de y? Verdadeiro. Vamos ver o que deu de resultado. Ó, tá dentro da lógica, né? Essa primeira aqui é falso, então deu 0. A segunda é falso, deu 0. A terceira é verdadeira, porque x é 10, então 10 é menor ou igual a y. A quarta deu falso e a quinta deu verdadeiro. Só faltou o menor aqui, né? Que também vai dar verdadeiro, né? Aqui, ó, só faltou o menor. Então, se eu executar de novo aqui o código,
Então, vai ser condizente aqui, ó. Vamos lá, ó. Agora tem 6 valores, né? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Representando o operador relacional. Então, C tem esse operador relacional aí, que faz parte. Tá? E são muito importantes na programação o tempo todo. Você está vendo se alguma coisa é maior do que a outra, né? Em computação, isso é muito comum, tá? Ah, importante. Símbolo de atribuição igual é diferente, muito diferente do operador igual. Claro, aqui, ó. Ele está comparando aqui esse valor com esse valor. Aqui ele está pegando o resultado dessa comparação e atribuindo a Z, jogando na memória RAM. Então, igual é atribuição, igual, igual é comparação. Só isso que ele quer dizer aqui. Agora vem os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos, veja só, dentro do processador você tem um circuito integrado que faz operações aritméticas, já mostrei para vocês, e operações lógicas, tá? Lá dentro da ALU você faz isso, são operações lógicas. Quais são essas operações lógicas, né? São as operações e ou negação. É isso, né? Você quer, por exemplo, aqui, ó, verificar se x é maior que zero, aí você tem aqui um operador relacional, e se x é menor que 10. Esse e aqui, ó, duplicado e comercial duplicado, é a sintaxe do operador e. Então, ele está fazendo o e. Ele está verificando se x é maior que zero e x é menor que 10. São duas condições que devem ser atendidas para que o todo seja verdade, né? Se uma delas for falso, o todo é falso. Vou dar um exemplo. X é menos 5, né? Beleza. Menos 5 é maior que zero? Falso. Menos 5 é menor que 10? Verdadeiro. Falso e verdadeiro. Qual que é o resultado? Quando uma coisa é falsa e a outra é verdadeira. Qual que é o resultado do todo? O que vocês acham? Falso, né? Concordam? Eu acho que sim, como é o operador E, né? Ele É o está operador, considerando um exatamente. E o outro. Ambas têm que ser verdadeiras, né? Certo. Olha, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu, é, eu não vou viajar se estiver chovendo e fazendo frio. Tá fazendo frio. Eu vou ou não viajar? Aí você tem que fazer a condição. São duas condições que eu coloquei. Tá chovendo e fazendo frio. Só que só tá fazendo frio, né? Então eu vou viajar, porque as duas não foram atendidas, só uma que foi atendida. E essa relação lógica você vai usar no seu dia a dia, é o tempo todo. O aluno está aprovado com 75% de frequência ou mais, e nota maior ou igual a 60, menor ou igual a 100. Beleza. Ah, o aluno está com 70, mas ele tem 60% de frequência só. Ele está aprovado? Não. Então, para ele ser aprovado, são duas condições que devem ser atendidas. Frequência acima de 75%, nota acima de 60%. Maior ou igual, né? Incluindo 60 e incluindo 75. Se ele não atender as duas condições, o todo ele não está aprovado. Ele está parcialmente, né, vamos dizer assim, porque ele atingiu a frequência, mas ele não atingiu nota. Ou vice-versa. Ele atingiu nota, mas não atingiu frequência. E então isso é o que o computador faz.
Ele faz esses testes o tempo todo para nós, né? Aqui, ó, vou dar um exemplo do operador lógico, bem de boa aqui. Ó. X é igual a 10, Y é igual a 20. Se, aí eu estou mandando o computador testar para mim, ó. Se X for menor que Y, imprima, né? X é menor, beleza. Caso contrário, se não for verdade, beleza, não, beleza, só isso aqui, não vou complicar. Então eu vou fazer um teste, isso aqui vai me dar verdadeiro ou falso. Ah, X tem que ser menor que Y, e eu vou colocar um operador lógico aqui, ó. E X tem que ser diferente de zero para entrar aqui dentro. E mostrar essa mensagem. X é menor que Y, não pode colocar acento aqui, tá? E não é zero. Aí, para colocar um lugar, vou colocar o Hzinho aqui indicando R. X é menor que Y e não é zero. Perfeito, tá aí, ó. Vou imprimir isso aqui na tela. Se ambas as condições forem entendidas, vamos rodar, ó. Faltou ponto e vírgula. Ele imprimiu. Ambas as condições têm que ser atendidas para que eu imprima. X é menor que Y, verdadeiro, porque X é 10 e Y é 20. X é diferente de zero? Então vai imprimir. Agora eu vou colocar essa condição aqui, ó. X tem que ser igual a zero para eu imprimir. X é menor que Y e igual a zero. Eu quero imprimir essa mensagem. Aí eu vou rodar, ele não vai imprimir, ó, não imprimiu nada. Por quê? Porque aqui é verdadeiro e aqui é falso. Então, o todo, a condição total é falsa. Então, esse é o operador lógico. O computador faz essa conta para nós. Ele pega esse cara, testa, verifica se é verdadeiro, que é o operador relacional, esse outro operador relacional e faz a operação lógica. Isso aqui que é uma operação lógica. Então, a LU do computador, unidade aritmética e lógica, né? De operações aritméticas e lógicas, faz exatamente isso aí. Né? Então é isso. Aqui é que acontece o que o processador faz mesmo, né? Internamente. É aqui que ele faz. Continuando aqui, então, ó, tem os operadores lógicos, beleza. Aqui, aí vira a tabela verdade, né? Essa tabela verdade, vocês vão ver quando vocês estiverem estudando eletrônica, não é o caso nosso aqui não, tá? Não precisa a gente pegar nisso aqui não, naturalmente a gente vai desenvolvendo um raciocínio em cima da tabela verdade. Ficar aqui decorando isso, que se A e B são termos, aqui muda muito, tá? Fica muito distante da programação. No fundo, isso é a programação, mas não é usual. Eu uso a tabela verdade lá no IF, no próximo conteúdo, eu não estou usando agora. Se for o caso, a gente volta, tá? Acho que vai confundir. Aqui ele dá esse exemplo, né, que usa o verdadeiro e o falso, ó, ele faz as atribuições para R aqui, né? A gente já fez isso de outra forma, mas vamos lá, vamos passar por aqui, ó. Ele declara R, atribui X igual a 5 e Y e 3 igual a Y. Perfeito. Né? Aí ele faz essa atribuição aqui. Beleza. Aqui ele faz os testes, ó. Vamos lá. Ele pega e faz uma atribuição disso aqui tudo para dentro de R. Beleza. Isso aqui tudo é o quê? Vamos lá. X é maior que 2?
me ajudem aqui. Vamos calmamente fazer isso aqui. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, 1. Então, essa parte aqui deu 1. Verdadeiro. E 1 a gente sabe que é verdadeiro. Aí eu vou para o lado de cá dessa expressão. Eu posso ter N expressões, tá? Posso ter infinitas expressões aqui. Y é menor que X? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, do lado de cá é verdadeiro e do lado de cá é verdadeiro. O todo é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, R vai valer o quê? 1. Isso mesmo, essa aqui é a ideia. Vamos para o de baixo. Né, ó. O de baixo, eu pego o resto da divisão de x por 2. X é 5. O resto vai dar 1. 1 é igual a zero? Estou comparando. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se um já deu falso, eu já posso falar que R é falso. Não precisa nem testar o outro. Vamos para o próximo. X é maior que 2? Verdadeiro. Esse operador aqui, que é 2 pipes, é o OU. Aí já não é mais o AND, é o OU. Não é mais o I, é o OU ou o OR. Então, eu faço o teste aqui, ó. Verdadeiro, X é maior que 2. Y é maior que X? Falso. Verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. No operador lógico, ou se uma das condições forem verdade, a condição total é verdade. Ficou claro isso aí? Para não ser verdade, ambas têm que ser falsas, que não é o caso, porque x é maior que 2. X vale 5. Vamos para de baixo. X mod 2, o resto da divisão por 2, é igual a zero? Falso. Por quê? Falso. Porque 5 dividido mod 2 dá 1, resta 1. Y é menor que zero? Falso. Aí deu falso, falso. Então, o todo é falso. Vamos para esse cara aqui agora. O operador exclamação é a negação. Se o resultado aqui deu verdadeiro, ele inverte e coloca falso. Se deu falso, ele inverte e coloca verdadeiro. Então, ele pega x é maior que 2, verdadeiro, invertendo, falso. Ele sempre vai negar a condição. Né? E no de baixo? Ó, eu estou usando aqui o de baixo, eu estou negando essa condição aqui. X é maior que 7, falso. Então, vou negar ela, vai dar verdadeiro. Então, a condição aqui, ela é verdadeira. E x é maior que y, verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro, porque ambas são verdadeiras. Então, é esse o joguinho aí nos operadores lógicos. E o computador faz esse cálculo para nós. O processador faz essa operação para nós. Né? Tem alguns operadores pré e pós-incremento, que é o x++ e o x-. A gente vai usar no isso. Quando eu quero incrementar uma variável, a variável vale 10. Eu quero que ela passe a valer 11, eu dou um x++. Ou então, eu dou um x-. Depois, eu explico a diferença do mais x e do menos x. Mais para frente eu explico. Mas eles têm o mesmo significado, fazem a mesma coisa. Utilizem aqui o x++ e o x-, no incremento e no decremento. Aqui ele explica a diferença, depois Só eu uma falo. dúvida. Como é que é? Só uma dúvida, rapidinho. A exclamação, ele inverte só o primeiro termo lá naquela... Isso, só inverte o primeiro, porque ela está colada aqui. Se eu tivesse, por acaso, um parênteses aqui e um aqui, ó, aí ela invertia o termo inteiro. Perfeito, obrigado. Isso mesmo, boa ideia, bom comentário, excelente comentário. Então, x++ é o incremento, x-, é... Na minha sala tinha duas Ingrids, né, quando eu fiz computação. E aí uma era grandona, alta, e a outra era baixinha, pequena. Aí a gente ia falar
Ah, qual Ingrid que você estava falando? Aí falava, não, Ingrid mais mais, ou então a Ingrid menos menos. Era assim que a gente diferenciava uma da outra. Aqui depois eu vou explicar a diferença, não agora. Eu acho que vai confundir se eu explicar isso agora, do mais mais x e do mais do x mais mais, né? Acho que não vale a pena, não vai confundir. E eu posso também fazer operações utilizando, a gente chama isso de operadores simplificados. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu quero somar um valor y a uma variável e quero que a própria variável receba o valor, tá? Então, como que eu faço isso? Eu pego x, faço com que x seja igual a x mais y. Então, vamos supor que x vale 10, y vale 20, eu somo 30 e jogo para dentro de x. Aí x deixa de valer 10 e passa a valer 30. E o valor 10 é perdido, é sobrescrito na memória. Isso acontece com a subtração, né? Se x valer 10 e y valer 20, eu vou pegar e fazer 10 menos 20, vai me dar menos 10 e eu vou jogar menos 10 para dentro de x. Então, eu faço a sobrescrita do valor da variável x. E mesma coisa para multiplicação, mesma coisa para divisão. E mesma coisa para o resto. Eu posso abreviar isso aqui dessa forma. A gente chama isso de açúcar sintático. É a mesma coisa para fazer a mesma coisa. Eu prefiro deixar assim, ó. Nas minhas programações, quando eu programo, eu deixo assim porque fica mais claro. O cara sabe que eu estou pegando x, somando com y e jogando dentro de x e perdendo o valor de x anterior, né? Mas você pode usar o mais igual, menos igual, vezes igual, divisão igual, resto igual, que é o mesmo significado, né? A gente chama isso aqui de operador, esses operadores, atribuição simplificada, né? Entendi. Mas o resultado é o mesmo, né? A sintaxe é a mesma que ele mostra, ó, sem operador, com operador, né? Sem operador, x recebe x mais y menos 10. Com o operador, eu pego mais igual, tiro o x, né? Então eu deixei de escrever um x. Andei mais rápido, a minha codificação ficou mais rápida, né? Então, ganhei a escrita de um x. Né? Mesma coisa aqui, ó. X igual a x menos 5 vira x menos igual a 5. X igual a x vezes 10 vira x vezes igual a 10. E x barra 15 vira x barra igual a 15. Então, a mesma semântica. Sintaxe diferente. O que é sintaxe? A forma de você escrever. A semântica é a mesma. O que é semântica? É o que é o significado. O que aquilo significa? É a mesma coisa. O significado é o mesmo. O resultado desse programa aqui é o mesmo do de cá. É isso que eu quero dizer. Eles são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Aqui ele tem um exercício que faz essas atribuições. Depois eu não vou passar isso agora, a gente pode voltar nesses exercícios mais complexos aqui. E por último, eu tenho aqui, ó, conversões de tipo. Isso aqui é bem interessante, tá? A atribuição entre tipos diferentes. O compilador converte automaticamente o valor do lado direito para o tipo do lado esquerdo do operador de atribuição. Pode ocorrer, né, perda de informação. Vamos entender o que é isso. Eu tenho x, que é a variável do tipo int, e eu atribuo 65, o inteiro 65 a ela. Aí eu pego o char. O char, ele obedece à tabela ASCII. Eu vou mostrar para vocês a tabela ASCII, ela é muito importante. Essa tabela ASCII, eu vou mostrar para vocês ela. Deixa eu só pegar a imagem dela, que eu acho que eu tenho ela aqui. Quer ver?
Essa é a tabela ASCII. A tabela ASCII, C representa ela nessa coluna dos decimais e dos caracteres. Para eu imprimir alguma coisa na tela, um computador, ele não entende caracteres, tá? O computador não reconhece caracteres. O processador, principalmente, ele não sabe o que é o Czinho, o R maiúsculo, o T minúsculo. Mas o ser humano sabe o que é o R. O R é a letra R. Nomes de pessoas começam com R. Beleza. O que os caras que projetaram o computador fez? Falou assim, não, veja só. Um computador, ele não reconhece letras, caracteres. Eu vou criar uma tabela e essa tabela, ela serve para eu converter letras, símbolos em números inteiros. É a tabela ASCII. É isso que ela faz. Por exemplo, o arroba é o inteiro 64. O hexadecimal 40 e o octal 100. Em outra base aqui, né? Você tem a base decimal, base hexadecimal, base binária. O arroba para o computador é o inteiro 64. O computador entende inteiro? Também não. Aí depois eu tenho que ainda converter inteiro para bits. Aí eu posso usar, por exemplo, uma calculadora para fazer isso, né? Mas tem como uma outra tabela, né? O computador entende de transferência de inteiros para bits. Né? Deixa eu pegar uma calculadora aqui de programador, né? Ó, o 64 em decimal vai ser esse número aqui em binário, né? Ó, esse númerozinho aqui em binário. O computador entende isso, binários. Pulso elétrico representando um 1 e um outro tipo de pulso elétrico, né? Uma tensão elétrica representando 0. É isso que o computador entende. Então, 64 para o computador é isso, né? Então, a tabela ASCII serve para fazer esse mapeamento entre caracteres e inteiros. Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Veja essa palavrinha aqui, ó. Hello World. Essa palavrinha Hello World equivale para esses inteiros todos aqui, ó. O H é o 72, o E é o 101, o L é o 108, o outro L é 108, o O minúsculo é o 111, o espaço é o 32, o W é o 87, o O é o 111, o R é o 114, o R minúsculo, né? Porque você pode ter o R maiúsculo também, que é outra letra. O L é o 108, o D é o 100 e o exclamação é o inteiro 33. É isso, a tabela ASCII é essa conversão entre caracteres para inteiros. Diante da tabela ASCII apresentada, eu tenho em C, voltando aqui, por isso da importância, o compilador converte automaticamente o valor do lado direito para o tipo do lado esquerdo do operador de atribuição. Se eu pego o 65 e jogo dentro de x, não tem problema. 65 é inteiro, x é inteiro, pronto, ele consegue fazer essa atribuição perfeitamente. Porém, se eu pegar o 65 e jogar dentro do CH, o CH é caractere. O CH vai virar qual caractere? Aí eu vou lá na tabela ASCII e procuro aqui, ó, o decimal 60, 61, 62, 60, 65.
Quem que é o 65? O A maiúsculo. Então, se eu atribuir o 65 ao CH, eu estou pegando e colocando o caractere A maiúsculo dentro da variável CH. Ficou claro essa questão? Para mim, sim. É isso. É isso. Então, nessa atribuição aqui, ó, CH igual a X, eu estou colocando, na verdade, o A maiúsculo dentro da variável caractere char, né, CH. Então, esse programa aqui, na hora de eu imprimir, eu vou imprimir A. Beleza? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó. Se eu pegar um float, no caso f vale 25,1, e eu jogar para dentro de x, só a parte inteira que vai para dentro de x. Da mesma forma, se eu pegar o CH, que vale 65, e jogar para dentro de f, f passa a valer 65,0000. E da mesma forma que eu pegar o x e jogar para dentro de f, o f passa a valer 25,000. Então, essas conversões de tipos na atribuição é característico de C. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vou definir char, fazer o processo ao contrário, vale o A maiúsculo, não é isso? E vou pegar o x, ó, char CH igual a maiúsculo. E vou pegar o x e vou fazer que o x vale CH. E vou aqui, ó, imprimir o x. O que vai imprimir na tela? O que vocês acham? O A maiúsculo? Não, eu estou imprimindo o x. O 65, né? Ah, sim, certo. Olha lá, ó. Beleza? Entendi, entendi. Agora, se eu imprimo aqui o x, mesmo o x, na função de caractere. Então, agora, ó, eu mudei a tabela ASCII, o printf faz isso automático. Ele converte para mim, ó. Tá vendo que ele imprimiu o A? Porque no lugar do %C, o CH foi lá na tabela ASCII, pegou um inteiro 65, trocou ele pelo caractere. Então, essa lógica é interessante, né? O C, ele vai imprimir o que você quer. Por exemplo, eu quero imprimir o 64. Né? Então, ele vai lá na tabela ASCII, pega, o printf converte automático. Vou pegar aqui o 64. O que ele faz? Ó, imprimiu o arroba, que é o 64. Né? Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, desse exemplo que eu tinha colocado para vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um monte de CH. Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então vamos lá, ó. Um monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? E aqui agora eu vou colocar todos aqueles números aqui, ó. Pá. Ctrl C, Ctrl V. Eles têm que ser separados por vírgula, né? Então, colocar as vírgulas nele. No espaço aqui, o compilador despreza o espaço. Isso. Olha lá, ó. Diminuir aqui um pouquinho, só para vocês enxergarem, né? Ele pega o 72 e troca pelo C. Né? Pega o 101 e troca pelo %C. E faz isso para todos. Vamos ver se ele compilou. Olha lá, o que ele imprimiu na tela. O Hello World. Então, ele consultou. O printf consulta a tabela ASCII para poder fazer essa conversão. Né? Então, é isso.
São dois conceitos aqui bem interessantes que é importante. Esse último slide parece que não, né? Mas eles são muito importantes. Um modelador, a gente chama de cast, ou casts, são vários, né? É aplicada uma expressão. Ele força o resultado da expressão a ser de um tipo específico, né? Por exemplo, eu tenho float x, y e f valendo 65,5. Beleza. X e y não está valendo nada. O x é a divisão de f por 10. Beleza. E o y, ele é um inteiro. Então, eu quero forçar essa divisão aqui, ó, e eu faço ela, e aí eu coloco esse cast, que é essa palavrinha inteira antes. Eu transformo isso aqui para um inteiro. E aí eu consigo apresentar o resultado, né? Isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Então, você pode forçar essa conversão de tipos por meio do cast. Confesso, um pouco avançado para quem está começando a programar, né? No dia a dia de um programador é tranquilo, o cast, faz um cast que dá certo. Mas essa operação ela pode ser sujeita a erros, não é tão simples assim. Aqui tem uma listagem de precedência de operadores que não é tão relevante à medida que a gente for programando, a gente vai aprendendo essas precedências. Para não ficar muito pesado, gente, eu tentei aqui dar uma minimizada nesse conceito. É claro que a gente vai evoluindo no raciocínio. A gente não precisa saber de tudo isso aqui para fazer os exercícios, fazer prova dessa parte inicial de programação. Mas até o final do semestre, vocês vão desenvolvendo as habilidades e vão naturalmente pegando algumas coisas que eu deixei de falar. Se for necessário, a gente volta aqui nesses slides e a gente refaz isso para vocês terem isso consolidado, tá? Beleza, isso que eu tinha para passar para vocês hoje em termos de conteúdo, né? De disciplina, de matéria de disciplina. E aí, eu deixei para vocês uma lista de exercícios para ser entregue até domingo. Eu vou fazer alguns exercícios dessa lista. Vocês já começaram a fazer? Já pensaram? Ou ainda nem começou? Como é que vocês estão? Só uma dúvida antes. É até domingo ou até dia 7, terça? Ah, não, normalmente é até domingo, né? Aí eu fui e passei até dia 7, realmente. Beleza. Eu comecei a fazer, mas estou apanhando aqui acho que no quarto exercício. Vamos fazer o quarto exercício aqui, juntos? Deixa Beleza. eu salvar ele aqui. Se você quiser, pode falar qual que é a dúvida. Às vezes eu consigo te ajudar sem só falando, Deixa eu né? executar ele aqui. Enquanto isso, eu vou abrir na lista aqui. Beleza, programação de computadores. Tá aí, né? Programação de computadores, tranquilinho. Ó, vou ler ele aqui. Leia um número real e imprima o resultado do quadrado desse número. Ué, de boa, né? Eu vou Só que o meu precisar de continua dando zero. O seu tá dando zero? Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Eu vou criar um número real x, float. Não precisa ser o double, né? Double float, né? Não precisa. E aqui, ó, eu vou ler ele porcento F na leitura e comercial X. Por quê? O I comercial representa um endereço de memória. Nesse endereço de memória, eu vou julgar o que o usuário digitou. É isso que eu estou fazendo aqui no scanf, tá? Beleza. Eu vou criar mais uma variável aqui chamada Q de quadrado, em que eu vou pegar o que o usuário digitou
que é o x, e vou multiplicar por ele mesmo. E aqui eu vou realizar a impressão. %f, vírgula q, que é a variável que recebeu o quadrado. O quadrado é ele vezes ele mesmo. Beleza. Eu não coloquei uma segunda variável, eu coloquei x igual a x vezes x. X igual a x vezes x. Eu coloquei float x, aí print f, né? Digite um número real e tal. Aí eu coloquei o scanf, Não, dá também, dá também. Acho que dá. Nem precisa não, boa ideia. Isso aqui dá, ué. Isso aqui dá, ué. Quer ver, ó? Vamos fazer o teste. 4 tem que dar 16. Perfeito. Boa ideia. Você até me evitou de criar uma variável. O que você errou aí? Eu tô vendo aqui a única diferença. Passar esse som. A diferença do meu aqui é que eu coloquei o E comercial em vez de %F. Esse daí tá errado, né? Tá errado, tem que ser %F. Beleza. Naturalmente, aqui, ó, você economizou um float, ocupa 32 bits, que equivale a 4 bytes. Então, você economizou 4 bytes de memória. Seu programa ele ficou menor por isso, né? Aí, é aquele negócio, aqui não tá legal porque eu não coloquei as mensagens, né? Então, vamos lá, ó, entre com um número. Beleza. E aqui, ó, tá faltando a mensagem, né? O quadrado, tem que colocar aqui, ó, o quadrado igual, né? Para mostrar para o usuário as mensagens ser simbólicas aqui, né? Então, ó, executei, ó, faltou o print, o ponto e vírgula. Olha lá, ó, entre com o número 4. O quadrado é igual a 16. Pronto, melhorei o meu programa. Então, vocês têm que melhorar, vocês têm que colocar as mensagens antes, né? Para o usuário entrar com os dados. Então, isso é algo que vocês têm que fazer. Né? Perfeito. Mais alguma questão aí que vocês estão... Bom, as outras eu ainda não cheguei a fazer. Eu estava tentando resolver o problema do SA4. Mas deixa eu falar, você está certo, tá? Você está certo. Não pode passar para a próxima sem resolver a primeira, porque a programação você segue uma linha de raciocínio. Se você não entendeu a primeira ou não deu certo na primeira, não adianta você ir para a próxima. Beleza. Só se for algo muito complicado e a próxima for muito facinha, que normalmente não é assim, né? Então, a próxima ou ela é igual à anterior ou ela é mais difícil. Então, não adianta você passar para a próxima que você não vai resolver o erro. Isso é um problema. Aí o aluno fica com aquele monte de código e nenhum funciona. E aí é zero, porque tem que funcionar. Não adianta. Você tem que fazer o negócio funcionar. O seu aqui, você tá, aqui, ó, você tava com, aqui você colocou o comercial aqui, ó. Foi no lugar de %. Ficou E comercial F. Pronto, errou um comandozinho, né, ó, ficou assim, né? Exato. Beleza, eu tenho certeza que agora que você aprendeu, você não vai mais deixar de colocar o %F aqui. Exatamente. É isso aí mesmo. É assim que aprende a programar, viu, gente? Isso aí é muito importante. Você tem que ser muito preciosista com o que você está digitando. Ser muito cuidadoso. Por isso que não adianta querer fazer rápido. Programar tem que ser assim. Num sábado de manhã, você abre uma cervejinha, né? Vou ali fazer a lista do César. Com calma, pensando, pode tomar uma cervejinha, não tem problema não. Raciocinando, de boa. Não pode beber muito, né? Que aí não dá conta de fazer nada. Mas
É isso, é sem estar com pressa, né? Que aí sai. Por quê? Você tem que observar a sintaxe, não esquecer um ponto e vírgula, olhar as mensagens aqui, ó. Vamos fazer a quinta questão aqui, ó. Aqui, salvar como, né, para eu utilizar essa mesma estrutura, eu vou voltar nela aqui, ó. Vamos ler ela. Isso. Leia um número real, então scanf, eu tenho que usar. E imprima a quinta parte. Então, se eu ler 10, eu tenho que imprimir 2. Se eu ler 20, eu tenho que imprimir 4. Se eu ler 50, eu tenho que imprimir 10. Não é isso? É a quinta parte. Eu tenho que dividir por 5. Exato. É isso. Essa que é a lógica. Então, eu vou ter um scanf para ler, uma operação aritmética de divisão e depois uma impressão, um printf. Pronto. Esse aqui é o exercício. Então, vamos lá, ó. Ele falou que é real, né? Float x. Vou ler. Então, ó, porcento f, li o número e armazenei ele na memória onde x aponta. Beleza. Vou criar aqui, não precisa de criar, né? Só pegar o próprio, economizando aqui, ó, barra 5.0. Fiz a divisão, né? Então, peguei o x, vale 20, e dividi por 5, o 4 joguei dentro de x, né? Beleza. Printf, %f, no lugar do %f eu coloco a variável x, sem ir comercial. Rodei, ó, tá esperando eu digitar, não coloquei mensagem nenhuma, esse programa meu não tá bom não. Mas aqui eu quero só testar a lógica. Eu não quero, eu estou fazendo o que importa, assim, o coração da questão estou resolvendo. Depois eu preocupo com a interação com o usuário. Beleza, vou digitar aqui 20. Ó, quinta parte, 4. Beleza. Então, agora eu já começo a mexer aqui, né? Colocar as mensagens mais simbólicas, né? Ó, por exemplo, eu venho cá e coloco, ó, entre com o número. Beleza, 2 pontos. E aqui, né, eu coloco a quinta parte igual. No lugar desse %f, eu pego o x e jogo o valor dele aqui, ó, do x, né? É assim que funciona. Beleza. Ctrl C, matei o processo aqui, compilei, ó, entre com o número 20. A quinta parte é igual a 4. O processo retornou 0, indicando que foi executado com sucesso. Aqui está o 0 em hexadecimal, que é esse número aqui, né, 0x0. E aí o tempo de execução, 2,259 segundos. Ele até mede o tempo de execução, né? Se eu ficar aqui, ó, entre com o número, esperando, ó, também está executando, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, o tempo está passando. Vou dar 50. Aí, ó, ele gastou 8,1 segundo para executar. Alguém levantou aí alguma dúvida? Não, senhor, tudo certo. Eu tô com o Code Block aberto também. Beleza. Essa é a quinta questão. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês fazerem a sexta questão e daqui a pouco, que 5 minutos eu volto aqui para ver se vocês conseguiram fazer a sexta questão. Deixa eu ler ela com vocês. Ó, leia uma temperatura em graus Celsius e apresente a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é essa aqui, o livro da aula. Sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então, essa é a fórmula, essa é a operação aritmética que vocês vão ter que fazer. Então, o que vocês vão fazer? Você vai ter um scanf para ler a variável C maiúsculo. Coloca C maiúsculo para ficar compatível com a questão. Porque C maiúsculo é diferente de C minúsculo. São duas variáveis diferentes. E vai criar a variável F também.
todas elas float, tá? Beleza. Lê C, faz a conta que é F igual a C vezes 9.0 dividido por 5.0 mais 32.0, ponto e vírgula, e imprime F. Então, essa que é a lógica. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer aí. Daqui a 5 minutos eu volto. Beleza. Professor, uma dúvida que eu tive enquanto eu estava fazendo os exercícios. Pode falar. Quando começa, qual a diferença de, tipo, começar int main e, eu não sei nem se eu posso, né, mas colocar float main? Não, aí é o seguinte, o int main, ele obrigatoriamente é essa sintaxe que tem que acontecer aqui, porque ele tem que retornar algo. Aqui eu estou retornando zero. Esse zero aqui tem a ver com esse int aqui, ó. Beleza? Eu não retorno números quebrados, eu não retorno assim, ó, 6.3, não é essa que é a ideia. Deixa eu ver assim, até se ele aceita aqui na compilação. Ele até aceitou o desgramado, né? Ele nem reclamou, não. Entendi. Né? Mas o usual, ó, por exemplo, 50, aí tá vendo? Ele retornou, ficou até estranho, porque ele retornou o 24, ficou muito esquisito. Não é o usual. O usual é aqui sem int e aqui retornar zero. Perfeito? Perfeito. Obrigado.
E aí, galerinha, deu certo a implementação? Acabei de executar aqui. E aí? Eu acho que deu errado. Deu certo, não? Que eu coloquei 25, ele me voltou 77.0. Vamos analisar aqui, ó, mas vamos fazer a conta, né? Então, aqui, ó, arquivo, salvar como. Vou salvar aqui o exercício 6, né? Então, tá aqui, beleza. Aqui, ó, fechei aqui, tá tranquilo. Aí eu vou até fazer o seguinte, ó, vou dar uma desperta aqui, eu vou copiar a fórmula, para eu não errar mesmo, mas eu poderia digitá-la, né? Não tem problema não. Ó, Ctrl V. Ele colocou uns caracteres aí nada a ver, ó, veio lá do negócio, né? Mas C vezes 9.0, voltando aqui, né? 9.0 C vezes dividido por 5.0 mais 32.0. Essa é a fórmula. Se eu compilar aqui, ó, vai dar erro, porque eu não declarei as variáveis, né? O compilador não sabe o que que é f. Meu primeiro erro já foi não ter posto os parênteses ali. Ah, tá. Aqui, ó, ele não sabe o que que é f, não sabe o que que é c. Não, beleza. Então, eu vou dar um float f, vírgula c. Criei as duas variáveis. Vou ler o c. Porcento f, vírgula C, e comercial, que é o endereço de memória C, li o C, calculei o F, que é esse código, e agora eu vou imprimir aqui o F. Pronto. Então vamos fazer a operação aqui e ver se vai dar certo. Ah, agora, temperatura agora, né, deve estar em 20 graus, vou colocar aqui. 20 graus em Celsius dá 68 Fahrenheit. Essa é a conta. Vou pegar uma calculadora aqui, ó. Deixa eu pegar uma. Deixa eu ver se tem alguma coisa de medida. Ó, a temperatura aqui tem. Ela já faz aqui, ó. Então, deixa eu pegar. Espera aí, temperatura. O meu tá certo. O seu tá certo? Tá certo, 25 graus é 77 Fahrenheit. Ah lá, ó. Então, eu vou colocar 68 Fahrenheit, deu 20 graus, ó. Tá certinho, ó. Perfeito, né? Coloquei 68 Fahrenheit, deu 20 graus. Então, ele fez o cálculo certinho. Então sem os parênteses deu certo também. E eu fiz a mesma coisa Por do que que deu exercício certo? anterior. Por que que deu certo? Ah, Porque, raciocina comigo aqui, ó. deixa eu... Você fez assim, não foi? Exato. Ele vai fazer essa operação aqui primeiro, ó, 6 vezes 9. A ordem dos tratores não altera o viaduto, no Perfeito. caso da multiplicação, entendeu? Ele tem precedência. Então, ele vai obedecer isso aqui. Vai fazer 6 vezes 9 dividido por 5 primeiro, depois vai somar com 32. Agora, suponha que a fórmula não seja essa, certo? Suponha que a fórmula seja essa aqui, ó. Beleza? E aí, essa é a fórmula, ou seja, é C vezes 9, isso tudo dividido por 5 mais 32, ou seja, 37. Vamos supor que essa fosse a fórmula. Correto. Aí, sem parênteses, não ia dar. Por quê? Porque ele ia fazer isso aqui primeiro e depois somar com 32. Perfeito. Mas a fórmula certa era somar com 32, 5 e depois fazer a divisão. Então, nesse caso, não precisou dos parênteses, mas poderia precisar. Tá, eu incluí aqui de qualquer forma para não para lembrar depois.
Outra coisa, eu fiz a mesma coisa do exercício 4, de colocar só x, ao invés de colocar duas variáveis. Ah, Aí tranquilo. eu fiquei agora também em dúvida aqui. Quando que é necessário colocar exatamente mais de uma variável, ou não tem Não, se problema você fazer for isso também? pensar que hoje um computador ele tem muitos bytes de memória disponíveis, né? Se você fosse pensar lá na década de 70, onde você tinha um número limitado de bytes de memória RAM, capacidade de E HD era era necessário infinita, economizar? era necessário economizar, você poderia economizar em variáveis. Mas hoje não, sabe? Fica mais didático. Você tem que pensar que outra pessoa pode pegar o seu código. Né? A outra pessoa pegando o seu código, se ele tiver mais bem dividido, por exemplo, aqui o cara F, pô, F é de quê? C é de quê? F é de Fahrenheit, C é de Perfeito. Celsius. Então fica melhor. Então hoje pode criar variáveis à vontade, não tem problema. Entendi. Não, beleza. Beleza? Certinho. Ó, eu vou fazer o seguinte, Ah, pode tentar aí o 7 e o 8, que eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui, só para não ficar um vídeo muito grande e às vezes fica parado esse processo até vocês fazerem, né? Eu tudo vou bem. encerrar aqui, mas eu volto aqui daqui a pouco para tirar a dúvida do 7 e do 8. Você faz o 7 e o 8 e daqui 10 minutos eu venho aqui, beleza? Tudo bem. Até daqui a pouco.